Glória a Jesus. Eu saúdo meus irmãos com a paz do nosso suficiente Salvador Jesus Cristo. Nesta vigília da madrugada aqui estou, porque eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz ao gozarei, basta que me toque. Mas para vocês entenderem, eu vou ser breve e momentâneo, mas o profeta está sujeito ao Espírito. Aonde há o Espírito, há liberdade de se expressar. Vou falar a fórmula de um médico, conforme o médico fala para outro médico. Amém? Livro de Lucas, capítulo 5, o versículo 27 ao 39. Livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 2. Salmo, capítulo 1, o verso 1. Livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 26. Livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 5. Livro Salmo, capítulo 2, o verso 2. Livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 27 ao 49. Livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, Salmo, capítulo 3, o verso 3. Livro de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 17. Livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 10. Salmo, capítulo 4, verso 4. Livro de Lucas, capítulo 7, o versículo 18 ao 50. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Salmo 5, o verso 5. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 1, versículo 25. Livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 2. Salmo, capítulo 6, o verso 6. Livro de Lucas, capítulo 8, o verso 26 ao 56. Livro de Gênesis, capítulo 13 e livro de Gênesis, capítulo 14. Salmo, capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 9, o versículo 27. Livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 5, o verso 8. Salmo, capítulo 8, glória a Jesus. Livro de Lucas, capítulo 9, o versículo 28 ao 62. Livro de Gênesis, capítulo 16. Salmo 9, glória a Jesus. Agora que vem o mais importante. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 4. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3 ao 16. Glória a Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3 ao 16. Glória a Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. O mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 14 ao 15. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 2.
Livro de Gênesis, capítulo 24, o versículo 64 ao 65. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 7, o verso 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, o versículo 14 ao 17. Livro de Tiago, capítulo 1, o verso 17. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Livro do profeta Isaías, glória a Jesus, capítulo 65, o verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 19. Livro de Levítico, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 10, ao versículo 15, ao versículo 25, ao 27 e ao 28. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 23 ao 33. Livro de Tito, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 1. Livro, capítulo 14, o verso 5 ao 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 1 ao 2. Atos, capítulo 20, o verso 1. Marcos, capítulo 7, o verso 1 ao 23. Livro de Hebreus, capítulo 8, do 10 ao 12. Livro de Levítico, capítulo 15, o versículo 19 ao 24 e ao 28. Livro de Levítico, capítulo 18, o versículo 19. Livro de Levítico, capítulo 15, o versículo 25 ao 28. Livro de Levítico, capítulo 12, o verso 2. Livro de Levítico, capítulo 12, o versículo 5. Jesus Cristo, isso são as purificações. Livro de Levítico, capítulo 12, o verso 5. Livro de Levítico, capítulo 12, o verso 2. Livro de Levítico, capítulo 12, o verso 5. Livro de Levítico, capítulo 12, o versículo 2. Livro de Levítico, capítulo 11. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 15, o verso 1. Livro de Levítico, capítulo 26, o versículo 7 e 8. Romanos, capítulo 10, o verso 9 ao 10. Salmo 34, o verso 9 ao verso 10. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu entro diante da Tua presença para apresentar a Ti a vida dos meus amigos do Facebook, nas Tuas mãos, do Instagram, que Tu venhas cobrir debaixo do